boa noite. Estamos aqui. Boa noite a todos. Estamos aqui aguardando a entrada do público para começarmos a live. Sejam todos bem-vindos a esse momento, essa live que a gente vai estar tratando aqui de algumas questões relacionadas a esse momento que a gente está vivendo e as implicações que isso vai ter, né, nas relações sociais, e eu estou propondo algumas reflexões sobre o teatro. A gente vai ficar aqui aguardando um pouco ainda a chegada do público. Agora são 7:55, então a gente vai ficar aqui aguardando um pouco. Acho que até entre 8 horas e 8 horas e 5 minutos, no máximo, a gente deve estar começando propriamente essa live de hoje, promovida aqui pelo Centro Cultural UFG. Temos até o momento 4 pessoas conectadas e vamos ficar aqui aguardando para começar logo mais esse nosso trabalho. Enquanto as pessoas não vêm, eu estou aqui organizando o meu material, né? Temos 6 pessoas agora. E a gente pode conversar um pouco também aqui à vontade sobre essas coisas, enquanto a live não começa oficialmente. Coloquei alguns livros aqui ao meu lado, embora eu acho que a fala ela vai tender a ser uma fala dentro de uma linguagem mais aberta, né, mais ampla, uma linguagem menos acadêmica, embora em alguns momentos a gente vai acabar trazendo algumas questões com certo cunho acadêmico, mas sempre numa linguagem mais tranquila e mais à vontade. Boa noite, Jones, boa noite, Dulce, boa noite, Maiane. Estamos aqui aguardando para começar o nosso trabalho. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Esses aqui são alguns dos livros que eu estava reunindo aqui. Vou estar mostrando antes da gente começar a live propriamente, né? Esse aqui é um livro que eu acho que eu posso mostrar novamente, que para mim ele é muito significativo. É um livro do Rafael Lopes Pedraza. Ele foi um grande pesquisador da mitologia, tem uma perspectiva arquetípica, né, muito forte nele, e é um livro curto, mas muito agudo nas análises que ele faz do ponto de vista mitológico e de suas implicações também sociais, psicológicas, artísticas e de todos os tipos. Sobre o Dioniso, tem um outro livro que eu gosto bastante, que é o do Michel Maffesoli, que é um outro autor que a gente vai conversar um pouco sobre ele aqui hoje. E nesse livro aqui ele tem também uma abordagem muito boa sobre o Dioniso, conectando com os estudos do imaginário do Gilbert Durand e tentando fazer uma leitura simbólica da atualidade na época que ele escreveu, né? O Maffesoli está trabalhando, inclusive, com um novo livro para ser publicado em breve. Eu acho que é A Nostalgia do Sagrado. Esse é o título que ele está dando esse livro. E acho que ele vai ser um autor que eu vou fazer algumas referências aqui, especialmente a partir de uma entrevista que ele deu recentemente. Tem um outro autor arquetípico, James Hillman, que eu aprecio muito, que eu vou estar trazendo aqui algumas coisas, possivelmente vou tangenciar as abordagens dele. Esse aqui é um livro chamado O Sonho e o Mundo das Trevas, e que é uma forma dele, uma abordagem que ele pretende fazer sobre a análise dos sonhos, né? Ele afirma que o Jung teve a perspectiva de análise dos sonhos dele, antes do Jung, Freud, e ele propõe um modo de discutir a análise dos sonhos aqui nesse livrinho. Tem um autor que, inevitavelmente, ele fica muito importante no campo teatral num momento como esse, que é o Antonin Artaud, né?
Então, eu acho que é um autor sempre importante e presente, e em momentos como esse eu acho que eles se tornam mais importantes ainda, e o grande livro de referência dele sempre no campo teatral é O Teatro e Seu Duplo. Essa aqui é uma das versões que eu tenho, é uma edição mais ou menos antiga, tem uma outra também mais antiga, e acho que a reflexão dele sobre o teatro e a peste tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Pierre Aimé Touchard, eu tenho 2 livros dele, esse aqui, especificamente, o Dioniso, Apologia do Teatro. São 2 livros num só, né? O Amador de Teatro. Uma publicação antiga, pela editora da USP, que também tem reflexões que eu acho que vão ser importantes, de alguma forma, nessa nossa conversa de hoje. Estou aqui com alguns outros materiais também, que foram materiais que eu lembrei, que vão estar na minha reflexão aqui hoje, de modo livre, né? Porque vão ser reflexões também que eu não vou estar falando academicamente ou fazendo citações propriamente. Seja bem-vindo, Décio Coutinho, Renato Malta, Marlene Dornelles, bom ver vocês aqui. A gente vai estar começando oficialmente a live daqui a pouco, a gente está esperando as pessoas irem chegando. Eu estou conversando aqui um pouco antes sobre algumas das referências que, de alguma forma, vão estar permeando aqui a minha fala indiretamente, né? Naturalmente, um outro autor que vai estar permeando aqui sou eu mesmo, né? Dando esse livro aqui como referência, que foi um livro publicado pela editora da UFG, dentro de um concurso de expressão acadêmica, que foi realizado em 2012, na verdade, publicado em 2012 também, que é uma adaptação da minha tese de doutorado, Ator, Sator, Satori, que eu faço algumas reflexões sobre as relações entre o teatro e o sagrado. Então, de certo modo, isso vai estar presente aqui nas nossas reflexões também hoje, né? Novamente, o Hillman, esse livro aqui para mim eu acho que é uma pérola da psicologia arquetípica, que é exatamente o mito da análise. Eu acho que é uma das grandes referências do Hillman. Ele tem uma abordagem aqui sobre o Dioniso também, que eu acho que é muito significativa. O Rafael Lopes Pedraza também, nesse outro livro aqui, Hermes e Seus Filhos, ele faz uma análise da mitologia do Hermes, da simbologia do Hermes. José Ortega y Gasset, eu acho que eu vou ter alguma relação com ele também, especialmente através de A Ideia do Teatro, que eu não achei agora há pouco para poder trazer. E tem um outro livro dele sobre estética que eu gosto muito, chamado Adão no Paraíso e Outros Ensaios de Estética, que é esse aqui, que eu acho que ele faz uma reflexão sobre estética muito significativa. Por fim, entre esses livros que eu trouxe para cá, como talvez uma espécie de referência, né? Um livro de um dramaturgo contemporâneo, Matei Wisniewski, Teatro Decomposto ou O Homem Lixo, que é um texto teatral com o qual eu venho trabalhando já há alguns anos, né? Começou dentro de uma disciplina da universidade e acabou se tornando um projeto de trabalho no grupo de teatro que eu dirijo, que é o Labor Satori, que é também um grupo de pesquisa da UFG. Agora são 8h03, a gente tá variando aqui os espectadores, a gente estava em 18, agora a gente está em 3. Eu vou esperar mais 2 minutos e às 8h05, propriamente, a gente começa oficialmente a nossa live. Tudo bem? Então, daqui a 1 minutinho, 2 minutinhos, 1 minuto e meio, a gente vai começando. Enquanto não começa, a gente vai conversando aqui sobre o que vai ser essa live, né, que eu dei o nome de Covida, que foi um pouco de uma brincadeira com essa denominação desse vírus, né, dessa nova peste que a gente está vivendo na contemporaneidade. E o título provocativo e poético, ele tem algumas implicações sobre o que a gente vai estar conversando aqui, né? Ou seja, o Covid, se a gente observar, se a gente jogar esse A, fizer o Covida, né, ele tem essa expressão do co, né, que é estar junto, né, com. E acho que uma das grandes questões que surgiram para a gente nesse momento, para toda a humanidade, né, é exatamente essa noção do com, do estar junto. Então, dentro dessa discussão,
nessa live de hoje, a gente vai estar passando por essas reflexões sobre o estar junto, o estar com, né? Bom, 8h05 agora, como eu tinha prometido, então, Covid sensacional. Obrigado, Décio. Acho que é uma questão importante que a gente tem. Então, vou começar agora oficialmente. Boa noite a todos. Essa aqui é a live Cultura na UFG, promovida pelo Centro Cultural UFG, em parceria com a PROEC, né, do qual a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da qual o Centro Cultural faz parte, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da UFG, a Rádio Universitária e a TV UFG. Então, essa é uma produção do Centro Cultural, tendo essas parcerias institucionais da UFG junto. Então, eu queria iniciar a live agradecendo a esse convite do Centro Cultural UFG, na figura da professora Flávia Maria Cruvinel, que foi quem me contactou diretamente e propôs que eu participasse dessas lives de cultura na UFG, com essa participação de hoje, né? E o tema de hoje, como eu estava falando antes, é exatamente esse tema poético, Covida, as transformações nas relações sociais e as implicações disso no teatro e, diria, nas artes da cena de modo um pouco mais amplo, né? Eu acho que as reflexões que a gente vai estar trazendo aqui, apesar de eu ter usado a denominação teatro, elas se ampliam a todas as artes da cena de um modo mais amplo, por conta das questões que estão implicadas diretamente nisso que a gente vai estar vendo aqui ao longo da live, né? Mas eu queria, antes de mais nada, iniciar essa live com um brinde a Dioniso. Essa aqui não é uma live para crianças, então a gente pode se sentir à vontade, né? E em honra ao Deus do teatro, queria fazer esse brinde, né, com uma taça de vinho, que vai estar acompanhando a nossa live aqui durante todo o tempo que ela estiver acontecendo, e queria invocar junto com Dioniso também, fazer uma invocação de Deméter, porque, segundo as bacantes, especialmente na figura do personagem Tiresias, o segredo de Dioniso ele está em ser invocado e ser equilibrado com Deméter. Então, eu quero começar cenicamente esse momento com essa invocação de Dioniso e Deméter. Nesse momento, eu queria explicar um pouco sobre por que essa relação Dioniso e Deméter. Acho que é muito conhecida essa relação entre Dioniso e Apolo, né? Se difundiu muito o pensamento do Nietzsche, quando ele faz essa questão do nascimento da tragédia, desse equilíbrio na polis entre o deus Dioniso e o deus Apolo, enquanto simbólicos, né, de determinadas experiências que a gente, enquanto ser humano, partilha. Mas tem um outro autor, que é exatamente o Rafael Lopes Pedraza, que eu estava apresentando aqui há pouco, né, que numa perspectiva um pouco mais contemporânea, fazendo análise do Dioniso no livro dele, ele observa isso, que o Tiresias, num dado momento dos Bacantes, ele diz que o segredo de Dioniso está no equilíbrio dele com Deméter. E Dioniso, a gente sabe que tem como um dos grandes símbolos o vinho, ao passo que Deméter tem como um dos seus símbolos de referência o pão. E o Rafael Lopes Pedraza observa o quanto essa imagem, digamos, das bacantes, ela foi forte, miticamente, culturalmente na sociedade, que ela chegou, inclusive, a inspirar e estar presente na religião cristã posterior, né, de modo velado, de certo modo, quando aparece novamente o vinho e o pão como símbolos da experiência cristã. Como várias pessoas sabem, né, o cristianismo ele tem vários elementos de culturas pagãs anteriores a ele, antigas, né, que de alguma forma ele reorganizou. Então, essa questão do pão e do vinho, na leitura do Rafael Lopes Pedraza, é algo que tem a ver com a cultura sagrada antiga e com a mitologia que
foi expressa, por exemplo, na tragédia As Bacantes, que foi escrita na forma teatral, né, por Eurípides. E esse segredo do equilíbrio, ele diz muito, tem muita relação com uma questão que o Lope Pedraza acha que é fundamental, né? E qual é essa questão? É exatamente de como a gente se relaciona com o dionisismo. A gente poderia dizer que há duas formas essenciais e básicas, talvez duas formas básicas, existiriam muitas, né, de relação, digamos, social que se estabelece com o Dioniso. Uma é uma adesão, né, eu vou pegar dois estereótipos, né, uma adesão forte ao dionisismo e uma outra, uma repressão ao Dioniso, né? Isso está muito bem expresso na tragédia As Bacantes, né, quando a gente vê uma adesão forte acontecendo na Grécia Antiga, descrito na tragédia, né, ao dionisismo, e, por outro lado, um personagem, por exemplo, como Penteu, que representa exatamente aquela força da repressão, né, uma força de um grande ditador, que reprime totalmente aquela força dionisíaca, né? E a gente vai estar vivendo constantemente, culturalmente, sem percepções, sem clareza disso, essas relações de repressão ou de liberação ao dionisismo, né? Essa repressão se dá de diversos modos. Um deles, que o Lopes Pedraza salienta, né, é, por exemplo, quando se constata os benefícios que o vinho traz ao coração, mas por um problema de repressão ao dionisismo, esse princípio dionisíaco, uma tendência médica é de querer criar comprimidos que contenham exatamente aquela substância que no vinho faz bem ao coração, para que não seja necessário tomar o vinho, né, e evitar, assim, o risco, diríamos, do alcoolismo, né, que é a coisa que se coloca nesse dilema, né. E o Pedraza ressalta exatamente que aí, quando você faz isso, você novamente voltou a reprimir esse instinto dionisíaco que todos nós partilhamos, né. E então uma das questões que ele levanta é exatamente a questão de Deméter, porque ele vai estar observando que existem duas relações que não são muito propícias na questão com Dioniso. Uma delas é essa repressão, que no mito das Bacantes vai ocasionar, a gente sabe, a dilaceração de Penteu, né, como aquele ego controlador sendo dilacerado, e por outro ele também cita exatamente a entrega desvairada ao princípio dionisíaco que a gente pode ver, por exemplo, de fato no alcoolismo, né? E nessa fala do Tiresias antiga, né, quando ele diz do equilíbrio entre Dioniso e Deméter, ele observa exatamente um equilíbrio entre o nosso estar no mundo com com os seus ciclos, com o seu dia, com sua noite, com os nossos afazeres, e ao mesmo tempo tendo presença nisso, esse espírito de entrega, de contemplação e de festa que o Dioniso nos traz. Então, a conexão entre Dioniso e Deméter é muito ligada à terra, aos ciclos sazonais, vai estar trazendo exatamente esse equilíbrio, diríamos, na nossa vida, né, e evitando também aquela experiência da repressão, que seria, de alguma forma, similar à própria experiência, digamos, do alcoolismo. E aí o Pedraza cita uma expressão muito interessante, né, que ele diz que, normalmente, os alcoólatras dizem que não comem, eles só bebem. É como se eles estivessem desequilibrados na sua relação com Deméter dentro desses ciclos. Bom, isso era só um início, a gente acabou gastando até um tempo grande, mas é também um início porque foi constatado em algumas pesquisas, né, que o vinho também é uma bebida que ajuda no controle do coronavírus, e naturalmente algumas pessoas já veem isso com uns olhos negativos com relação à questão do alcoolismo, então eu achei que era oportuno a gente trazer isso de volta, né. A nossa relação com as coisas, ela é sempre muito mais importante do que as coisas em si, como a gente se relaciona com elas, e o princípio dionisíaco numa conversa sobre teatro, ele é um princípio fundamental que está colocado aqui. Então, essa conversa toda, ela começou dentro de algumas reflexões que eu acabei fazendo, especialmente a partir da live que o Átila Yamarino deu no Roda Viva,
em que ele falava sobre as relações sociais e as transformações que estariam acontecendo a partir delas, né, essas transformações. E uma das coisas que deixou várias pessoas bastante chocadas na fala dele foi exatamente no momento em que ele fala sobre não haver exatamente uma perspectiva muito clara de quando a gente voltaria ao chamado normal, e também, por outro lado, que a gente não voltaria mais, ou seja, que nosso senso de normalidade, ele se alteraria, porque haveria uma alteração grande na forma como o mundo estaria passando a se comportar, né? E quando ele falou isso, ele entrou em sintonia com diversas pessoas que já vinham falando, né, que depois dessa pandemia, dessa crise que a gente está vivendo, o mundo não seria o mesmo, né? Com a diferença que, em alguns momentos, ele começou a falar também sobre as nossas relações, né? O nosso estar junto. Ele se referia tanto ao período, digamos, de isolamento social que a gente está vivendo, como também, de certo modo, ele se referia a momentos posteriores a esse. Ou seja, ele dizia que, de certo modo, a gente vai ter que passar a avaliar, né, quais são as necessidades reais da gente de estar no mundo. E isso é uma questão complexa e também, de tudo que ele falou no Roda Vida, é uma das questões, eu acho, mais polêmicas e que ficam mais abertas a interpretações diversas, né? Porque, de fato, a gente pode acreditar que as relações sociais diminuam, ou a gente pode achar que isso vai ser uma fase que vai se passar e que as relações sociais vão ser restabelecidas depois, não apenas através de plataformas, mas também do modo como a gente conhece normalmente. E eu vou estar querendo conversar um pouco sobre isso mais à frente na live, porque eu tenho uma ideia sobre isso. Mas antes de a gente chegar propriamente nessa ideia sobre as transformações no pós essa crise, tem algumas questões que são mais imediatas, que são a crise em si, ou seja, esse momento que a gente está vivendo, ele já está implicando em algumas alterações no nosso modo de fazer as coisas, né? E isso naturalmente tem uma implicação fortíssima sobre o teatro e sobre as artes da cena. Por quê? Porque o teatro e as artes da cena, de modo geral, eles se caracterizam exatamente pela experiência ao vivo, né, do aqui e agora, da partilha, do estar com, né, no momento em que aquela experiência cênica, aquela experiência artística está acontecendo, né? E isso gerou uma série de reflexões, né, e tem gerado uma série de reflexões. Uma das primeiras reflexões que a gente tira disso é que esse estar com, ele motiva a gente, e eu prefiro usar essa expressão, né, a pensar sobre outras possibilidades do estar com, ou seja, a ampliar a nossa concepção sobre teatro, né, para além dos modelos clássicos que a gente tem como referência. A gente tem algumas perspectivas que falam sobre a compreensão do teatro enquanto um gênero muito ligado à experiência dramática, né? Uma modalidade, a arte ligada ao gênero dramático, e que outras experiências poderiam ser chamadas de performativas, que têm similaridade com o teatro, mas não seriam exatamente teatro. Mas a gente também tem a possibilidade de pensar o teatro para além desses paradigmas, né? Por quê? Porque esses paradigmas, eles são paradigmas ocidentais, europeus especialmente, né? E a gente não obrigatoriamente precisa tomar esses paradigmas como a nossa referência, né? Então, quando o Zeca Ligiero, por exemplo, que esteve aqui em Goiânia há pouco tempo, fala sobre o teatro das origens, ele usa a expressão teatro, mas ele não está falando do teatro nesse formato tradicional dramático que a gente conhece. Ele está falando sobre outras experiências teatrais, né, e teatro das origens, numa perspectiva que a gente pode pensar, inclusive, as manifestações teatrais no Brasil antes da chamada colonização. Se a gente tiver que pensar sobre o teatro antes da colonização, a gente necessariamente, utilizando esse termo, a gente vai ter que abrir a nossa concepção sobre o que seja teatro. E isso é uma questão importante, e a gente vai conversar aqui mais sobre isso, porque é um dos pontos centrais que eu acho que estão colocados com essa crise que a gente está vivendo, que é o pensamento sobre o que é
teatro, e não só teatro, como o que é a própria vida em si, né? Teve uma outra pessoa recentemente, chamada Délcio Mustacho, né, que ele chegou a postar, um professor conhecido no meio teatral, né, que ele chegou a postar no Facebook uma reflexão dele sobre essas questões que a gente está vivendo. Então ele chega a questionar que ele não é uma dessas pessoas que acredita que o teatro seja eterno, ou pelo menos não o teatro nesse formato dramático que a gente conhece. E essas questões que ele levantou foram em função exatamente da pandemia que a gente está vivendo, né, de Covid, e das transformações que podem advir daí, né? Ele não chega a dar respostas sobre o que está acontecendo, mas ele coloca questões para a nossa reflexão, e naturalmente uma das questões principais que entram em jogo aí é exatamente essa questão dos recursos audiovisuais. Então, uma das coisas que está surgindo aí, né, é exatamente a possibilidade da gente estar trabalhando como a gente pode pensar e repensar as possibilidades teatrais dentro dessa condição e dessa situação na qual a gente está vivendo. Então, tem grupos que têm trabalhado com perspectivas de apresentação de espetáculos filmados, e alguns que têm experimentado até mesmo a possibilidade de espetáculos estendidos na rede, ou seja, realizados a partir desses suportes, né, audiovisuais conectados à internet. Sobre isso, o Laboratório tem inclusive refletido sobre essa questão. A gente tem um planejamento de estar realizando uma apresentação do último espetáculo do grupo, chamado O Homem Decomposto, numa forma estendida na rede, por várias razões, né? Uma delas porque a gente está vivendo esse momento que a gente está com essa condição de isolamento social, sem uma previsão clara de quando essa situação vai ser alterada, e, por outro lado, também pela própria característica do espetáculo. Porque quando a gente começou a refletir sobre o espetáculo, a gente percebeu questões dele que são muito intrínsecas e combinam muito com esse momento, e me fizeram refletir, inclusive, sobre o quanto o espetáculo, de alguma forma, ele se conecta a esse momento que a gente está vivendo. É um espetáculo baseado num texto do Matei Wisniewski. Esse texto do Matei Wisniewski, ele contém cerca de 20 monólogos. Não há relação entre as pessoas, são fragmentos, ou seja, cada monólogo é quase como que um espetáculo separado do outro. A gente, na adaptação do Homem Decomposto, a gente selecionou 3 desses monólogos, trabalhamos com 3 atores, né, somente, e estabelecemos algumas outras cenas coletivas também inspiradas no livro do Matei, mas com algumas adaptações para a nossa realidade brasileira. E uma das questões mais marcantes que existe nesse espetáculo, né, baseado no livro, é exatamente que o espetáculo acontece o tempo inteiro nesses estados de solidão, são como monólogos, e o texto e o espetáculo, eles refletem naturalmente sobre essa condição que a modernidade atual entrou, né, de isolamento entre as pessoas, de isolamento absoluto, das pessoas estarem sós. E nessa solidão a gente tem, por exemplo, no espetáculo, né, um personagem cujo grande e único amigo dele é um besouro, e a pessoa com a qual ele partilha de forma mais intensa a vida dele é esse besouro, e todo o monólogo dele se dá nele falando sobre a sua relação com esse besouro e se relacionando, vivendo, fazendo leituras, assistindo filmes, conversando com esse besouro, né? Essa realidade extremamente solitária e segmentada dele. Um outro personagem é um indivíduo que acordou um dia e percebeu que todas as pessoas tinham desaparecido, o mundo estava vazio, não tinha mais ninguém. E essa imagem, para mim, ela é muito marcante, ela me traz muito essa imagem que a gente está vivendo agora, né? Com fotografias que a gente tem do mundo inteiro, que se as pessoas saem à rua, elas se sentem, se percebem completamente solitárias, né? E todas as pessoas desapareceram, né? Mas nesse espetáculo, simplesmente as pessoas desapareceram do mundo, só ele está presente, e ele tem a possibilidade de experimentar tudo, usar todos os bens que estão materiais à sua disposição, e depois que ele começa a percorrer tudo, comer, beber, pegar todo o dinheiro que pode, usar o mundo, tudo que ele oferece materialmente, ele então entra numa espécie de depressão profunda,
e ele começa a admirar mais a possibilidade dele estar nos bancos de praça, no metrô, e ele começa a habitar a rua, e a grande satisfação dele passa a ser exatamente estar habitando a rua, né? Esse é um outro dos personagens, e por fim, é um personagem que eu diria produtivista, né? Que é um atleta, que ele sempre sai para fazer o seu treino todas as manhãs, e tem uma manhã que ele acorda, vai fazer o seu treino, né, na sua meta de conseguir se tornar um grande corredor, e ele não consegue mais parar de correr. E ele vai, e por mais que ele tente, as pernas dele continuam correndo, e ele vai passando pelas pessoas, e ele não consegue contactar ou dialogar com as pessoas, e as pessoas também não percebem que ele está vivendo aquela angústia, que ele está preso a si mesmo, que não consegue mais parar, e as pessoas só continuam acenando para ele, que já conhecem, né, e elogiando as virtudes dele enquanto atleta, enquanto ele está vivendo um desespero profundo, porque ele simplesmente está sem conseguir controlar as próprias pernas, e ele continua correndo eternamente. Então é um espetáculo que tem esses 3 monólogos, e eu acho que eu posso parar de falar dele por aqui, para que vocês tenham algum interesse ainda no futuro de assisti-lo, né? E a gente tem estudado algumas possibilidades de estar trabalhando com ele em rede. E essa eu acho que é uma questão muito importante que está restando para a gente, e que é importante, ou seja, a gente precisa superar um certo limiar, o teatro, a dança, e perceber que essa experiência ao vivo, ela também pode acontecer de outros modos. E ela pode acontecer de outros modos não apenas em função do que a gente está vivendo, agora é o imperativo que a gente vive, né? Mas também porque essas possibilidades sempre estiveram aí, e talvez a gente estivesse explorando elas menos do que elas podem nos dar enquanto possibilidade. Porque é possível que determinado espetáculo possa explorar um tipo de participação muito mais potencializada através desse tipo de experiência e de inter-relação entre tecnologias, internet, do que de uma forma, digamos, tradicional, sem que isso agrida o princípio daquilo que a gente chama de teatro, né? Ou seja, sem que isso signifique para a gente que nós cometemos uma traição, e de que isso não é mais uma experiência teatral. Porque eu acho que o teatro, ele está aí sendo inventado e reinventado a cada dia, para que a gente se pergunte sempre o que é teatro. E aqui a gente chega, eu acho que num terceiro ponto dessa live, que é exatamente um ponto importante. Essa experiência que a gente tem vivido da pandemia, uma das coisas mais importantes que ela coloca, né, dentro disso tudo que está acontecendo, é exatamente uma parada fundamental que a gente precisa fazer sobre o sentido das coisas. Então, essa parada forçada, esse isolamento, esse ficar em casa, ele naturalmente nos coloca a questionar o sentido que as coisas têm na nossa vida, e mais propriamente o sentido exato da vida, como também o próprio sentido do teatro nisso tudo, né? Diria que no contexto do nosso dia a dia, que a gente vivia antes disso acontecer, nós sequer tínhamos tempo para pararmos e enxergarmos essas questões, porque o nosso dia a dia, ele estava colocando imperativos a todo momento, né, imperativos de toda ordem, que a gente se tornava incapaz de poder parar e refletir sobre determinadas coisas, diversas coisas que a gente não tinha parado para pensar. E acho que uma das grandes coisas que podem surgir a partir daí, e que nesse caso eu vou até começar a citar aqui o Michel Maffesoli, é exatamente esse sentido, o nosso sentido de vida, como também o nosso sentido do estar vivo, né? A gente observou há pouco tempo, né, uma série de manifestações de líderes mundiais, né, aqui no Brasil e também fora do Brasil, né, de grandes preocupações, por exemplo, com a economia, né, como também em diversos outros aspectos. A gente pode observar que no meu meio acadêmico, a gente continua trabalhando para relatórios para CAPES, por exemplo, né, relatórios anuais de pós-graduação e etc. Então, a roda das coisas, ela continua girando. E é claro que ela
de certo modo, ela ia ter que continuar girando. Mas os imperativos que essa parada vai trazer para a gente de reflexão são imperativos extremamente significativos que possivelmente em algum momento vão nos fazer refletir sobre isso. E principalmente, não só naquilo que o Atla e a Marina falou, ou seja, quais são as coisas imprescindíveis de acontecerem junto, mas também quais são as coisas imprescindíveis de acontecer. Porque a gente pode parar num momento como esse e começar a pensar sobre quais são as coisas realmente necessárias dentre todas aquelas coisas que a gente vinha fazendo até então. A gente pode parar para pensar sobre os nossos processos avaliativos, sobre os nossos trabalhos administrativos, na universidade, fora da universidade, e a gente, às vezes, com uma boa análise sobre isso, a gente pode começar a questionar até que ponto uma série de atividades que a gente desenvolve são de fato necessárias. Se eu parasse para pensar agora, eu diria que há muitas dessas coisas que não são necessárias e que estão ligadas a um certo senso de produtivismo, que é uma das coisas que o Michel Maffesoli coloca como centrais nessa questão que a gente, nesse momento que a gente está vivendo agora. O Maffesoli, e eu vou estar começando a citar essa entrevista que ele deu para o Globo há pouco tempo, exatamente porque ela se conecta com outro livro dele, que é A Sombra de Dioniso. Quando eu li a entrevista, eu lembrei imediatamente desse livro. Mas ele diz que, na análise simbólica que ele faz dos acontecimentos, sempre a gente tem determinadas transformações em momentos chaves da nossa existência, né? Então ele vai dizer que é comum na vida da nossa sociedade acontecerem determinadas pestes em momentos chaves de transformação. Então ele faz referências, por exemplo, à Idade Média, né, com o surto da peste negra, e com o fim da Idade Média e o início do Renascimento. Essa, para mim, é a grande imagem, e a imagem mais importante que ele traz, que eu acho que é uma imagem muito clara para todos nós. E com isso ele sugere simbolicamente a gente estar vivendo um desses momentos em que a gente vai ter uma transformação muito profunda dos nossos modos de existir. Essa transformação, o Maffesoli pensa que passa muito por determinadas questões essenciais da vida moderna. Uma delas diz respeito a esse produtivismo. A gente vive, e acho que é muito simbólico essa questão econômica, né? Será que a economia pode parar? Né? Então a gente vive dentro dessa noção, né, que as coisas não podem parar, elas têm que estar girando. E quando a gente tem, por um momento, uma questão da natureza, o imperativo de ter que parar, a gente pode questionar se até que ponto essas coisas realmente não podem parar. Na leitura de Maffesoli, nesse livro A Sombra de Dioniso, ele entende que, na verdade, isso tem a ver com um princípio de produtivismo que faz parte de um mundo antigo, já falido, que já acabou, mas que continua ainda tentando não morrer. E quando ele fala nessa entrevista, eu vejo os ecos exatamente desse livro, A Sombra de Dioniso, quando ele diz exatamente que essa transformação agora vai mexer com estruturas muito profundas que vão nos questionar esse sentido do estar junto. E para ele, que para mim é uma questão muito importante aqui nisso tudo, né? O estar junto é a chave principal desse momento de transformação que a gente está vivendo. Ou seja, ele vê nesses acontecimentos, por exemplo, nas janelas das casas na Europa, as pessoas cantando, fazendo essas grandes atividades culturais, como também a gente vê aqui no Brasil, do seu modo, né, as pessoas batendo panela nas janelas, é um modo de querer estar junto também, na verdade, de se comunicar de alguma forma, de estar junto, como também até mesmo através dos sistemas de informática. E nisso ele acha que é uma experiência bastante paradoxal, porque ele diz que a gente foi, de certo modo, jogado nesse certo isolamento pelo desenvolvimento tecnológico. E, de repente, através das experiências tecnológicas, a gente pode estar também, isso é paradoxal, redescobrindo os nossos modos de estar juntos, mas não só os nossos modos de estar juntos,
mas especialmente os nossos sentidos de estar junto. Precisamos estar juntos dentro de um princípio produtivista para que uma roda não pare em momento algum, econômica ou qualquer que seja ela, num sentido de produtivismo, de estarmos sempre produzindo alguma coisa, ou isso implica numa percepção de uma experiência mais dionisíaca, e daí o livro dele se chama A Sombra de Dioniso, né? Na qual a experiência sensível nossa, ela vai ter um papel mais significativo e a gente vai ter mais necessidade de estar junto, não nesse sentido do estar junto do trabalho, das coisas que a gente vinha fazendo, mas num estar junto que nos leva a um prazer de estar junto e nos leva a redescobrir a beleza do estar junto e nos leva a questionar o próprio sentido desse estar junto, o próprio sentido do viver. E naturalmente com isso a gente recai sobre o sentido do teatro. Então, do teatro e de todas as artes, naturalmente, né? Mas é o teatro especialmente por essa condição dele do estar junto. Então, eu poderia dizer que todos os grandes teatrólogos de todos os tempos, eles sempre tiveram essa questão da essência e do sentido do teatro muito próximos deles. A gente veria isso numa pessoa como Grotowski, a gente veria isso numa pessoa como Artaud, sem dúvida alguma, né? A gente veria isso sem dúvida em ensinadores clássicos como Stanislavski, né? Então todas as grandes referências, a gente poderia ver isso sem dúvida aqui na experiência do Zé Celso também e de grandes teatrólogos, né? Esse sentido do teatro, ou seja, o ser do teatro, ele volta a sua questão primordial. E esse ser do teatro, a gente poderia ter muitos modos de abordar ele, mas eu ficaria com duas imagens, especialmente uma delas vem do Ortega y Gasset, né, que se conecta a essa visão do Maffesoli, no qual Ortega y Gasset, através de uma análise da arquitetura do prédio teatral, diz que o teatro é essencialmente uma relação entre pessoas com duas condições diferentes, umas que estão em atividade intensa, mas com alguma inatividade, claro, e outras que estão em inatividade profunda, mas com alguma atividade, claro, né, nessa relação palco-plateia ou ator e espectador. E também uma outra imagem, essa um pouco mais poética, que é do Pierre-Aimé Touchard, que é num outro livro, inclusive, dele, diferente do que eu mostrei aqui no início, que é um livro que é O Teatro e a Angústia dos Homens. Eu acho que é nesse que ele fala sobre a imagem que para ele traz o que seria o fundamento do teatro, e ele diz que essa imagem seria a fogueira no centro da comunidade, sentada em volta dela, ritualizando naquela fogueira. Essa imagem para mim é muito significativa e ela reforça essa outra ideia que a gente estava aqui tentando trabalhar, que é essa ideia de uma fissolia do estar junto, né? Da compaixão, né? Ou desta co-vida. Porque quando ele traz essa imagem da fogueira, ele traz essa imagem do fogo enquanto um símbolo da criação, né? Da imagem e da criatividade humana, da luz, né? E daquilo também que é um símbolo do sagrado, né? Nas comunidades, e ao mesmo tempo essa imagem das pessoas juntas em torno de desse centro que une e correlaciona todas as pessoas. E aí eu acho que até esse novo livro que o Maffesoli está preparando, né, ele só falou sobre ele, né, que ele fala a nostalgia do sagrado, e ele resolveu não entrar em detalhes sobre ele na entrevista, até porque a entrevista era curta, né? Eu acho que aponta para isso, né? Aponta para o que seria esse sagrado em nossas vidas, porque eu acho que é um dos princípios que a gente perdeu o contato por diversas razões ao longo da história, né? Porque o sentido de sagrado ele foi bastante deturpado e perdido no meio da experiência social que a gente tem, e em diversos casos usado como formas de controle ou de manipulação das pessoas.
que é algo que gerou, né, uma série de respostas contrárias, né? Mas quando o Mafessoli coloca essa nostalgia do sagrado como título desse novo livro que ele está querendo trazer, isso me vem muito a imagem do Pierre Métochard como o teatro, como essa fogueira e as pessoas em volta dela. Então, o sentido do teatro, né, ou seja, nessa ideia de relação que o Ortega y Gasset coloca, que é também uma imagem que o Jerzy Grotowski coloca e que o Pierre Métochard coloca no final, né, é a experiência de estar junto, que é também a grande imagem que o Mafessoli traz. Então, eu acho que esse ser do teatro é, por um lado, esse estar junto, e, por outro lado, também as razões que nos fazem estar juntos. Então, o teatro é aquilo que, inevitavelmente, nos leva a refletir sobre os sentidos da vida. E isso se torna muito claro nas pesquisas teatrais que a gente desenvolve na academia, porque elas sempre têm uma implicação interdisciplinar muito forte. Então a gente vai ver pessoas pesquisando teatro, se relacionando com aspectos da filosofia, da antropologia e de diversas outras experiências ou estudos da psicologia ou da política. E a gente muitas vezes vê um questionamento sobre isso como um desvio do ser do teatro, né? E por outro lado, a gente pode entender isso como uma inerência do teatro. O teatro ele vai sempre estar levando, seja dramaturgicamente, seja na sua estrutura e na sua forma, a gente a refletir sobre estes sentidos. E num momento de transformações como esse, eu acho que as respostas que o teatro precisa dar são muitas. E elas precisam estar, de alguma forma, naquilo que a gente faz. Agora, nesse momento em que a gente experimenta o isolamento, através de possibilidades virtuais, como também depois que essa fase crítica dessa transição que a gente vive, na visão do Mafessoli, né, na leitura simbólica que ele faz desse momento de transição que a gente está passando, ou seja, depois dele também. E aí, depois dele, eu teria uma visão um pouco diferente de algumas pessoas. Eu não acredito que a gente vá estar entrando numa perspectiva de relações sociais mediadas somente por tecnologia ou primordialmente por tecnologia. Eu diria, e aqui é a minha opinião, que a gente vai passar por uma transição que a gente está passando, na qual a gente vai descobrir e redescobrir as potencialidades que essas tecnologias nos dão, inclusive elas vão precisar ser mais utilizadas, estudadas e trabalhadas nos meios teatrais, né, porque é um imperativo do momento que a gente vive, né. As crianças já nascem com mais capacidade de lidar com essas perspectivas novas, né, de trabalho, como também, para além disso. Então, eu ficaria aqui junto com o Mafessoli. Eu acho que essa transição que a gente vai viver, ela vai gerar muito mais uma experiência de estar junto para além dos meios virtuais. E nisso, eu acho que o teatro vai cumprir uma outra função muito grande, porque ele pode se tornar exatamente uma experiência artística do futuro, no sentido de nos dar novas possibilidades de estar junto, para além de tudo e todas as tecnologias. Ou seja, essa tecnologia primária do estar junto, ela pode ganhar, e eu acredito que ela vai ganhar uma potência muito grande depois disso, porque nada separa o estar junto direto, e o teatro é um lugar especial para a experiência desse estar junto depois dessa grande transição que a gente vai estar vivendo, e isso não nega o uso das tecnologias, ou seja, a operação tecnológica e a experiência direta, elas não se negam, elas são possibilidades que se somam, e acho que elas vão estar sendo úteis em todos essa experiência futura que a gente vai estar vivendo. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradecer a presença de todos, agradecer novamente ao Centro Cultural UFG por esse convite na pessoa da professora Flávia Maria Cruvinel, mais um brinde novamente a Dioniso, a nossa experiência de estar junto e as possibilidades teatrais
as possibilidades das artes da cena que a gente vai estar experimentando neste momento e depois deste momento potencializando o nosso estar junto. Boa noite para todos.